Antes de mais nada, eu quero trazer também minhas saudações, em especial da igreja local em Balneário Barra do Sul, também do pastor Paulo, da tia Ana, chamo de tia Ana porque ela é minha tia mesmo, né? E em especial minha mãe também, manda lembranças à igreja local. Antes de começar, propriamente dito, eu preciso primeiro saber, hoje não vai até as 1h da manhã, é isso? Então tá bom. Porque algumas vezes foi até 1, outra até as 2, e assim foi o nosso retiro, mas graças a Deus foi muito edificante. Quero cumprimentar também daqueles que eu não consegui dar mão antes de iniciar o culto. Cláudia e Tina estão ali, né? Olá. Depois do culto, espero ainda poder cumprimentar alguns outros. Mas é bom poder estar aqui. Quando eu vinha de viagem, eu estava comentando com a minha esposa. Por esses dias, exatamente, nós estávamos nos mudando daqui em 2004. Ou seja, fazem 8 anos, eu não lembro mais. Eu sei que os meninos saíram da escola, ou acabavam as aulas, né? Entraram nas férias de julho, ou foi dia 6, ou foi dia 7, ou foi dia 8, por ali, nós nos mudamos, e fazem exatamente 8 anos. Eu quero trazer um tema para vocês nessa noite, que tem por título, qual a tua parte na aliança? Qual a sua parte na aliança? Esse tema, ele surgiu de 2 situações bem interessantes. A primeira situação foi que no final de semana passado nós estivemos convidados para um casamento do Udo Schmidt Jr., que também é um pouco aqui da casa, né? Porque a família Schmidt é aqui de Marechal Cândido Rondão, 4 Pontes, e o Udo Schmidt, por parte da mãe dele, é meu sobrinho segundo, se eu posso chamar assim, né? A mãe dele é minha sobrinha, é mais velha que eu, tá? Mas é minha sobrinha. E eu estava então preparando um presente para dar para eles. E eu não sabia bem ao certo o que dar, então eu pensei, sempre faço isso, né? Nos casamentos eu dou uma Bíblia dedicada para o casal, para os noivos. Mas eu estava sentado no meu escritório e lembrei que eu tenho comigo, emoldurado no meu escritório, um documento que é bem velho, bem antigo. Coloquei aqui na imagem para vocês. Documento que já está bem gasto e até difícil de ler. Mas nesse documento eu tenho isso guardado porque ele é um marco na minha história como cristão. Se eu traduzir esse documento, ele diz exatamente o que está ali. Declaramos por meio desta que o Senhor Salomon Weisburg se converteu ao cristianismo através dessa instituição cristã e doravante desta é praticante. Esse documento, como está escrito lá em cima, foi conferido pela obra missionária da Igreja de Deus lá na Alemanha. Meu avô, para quem não sabe, ele era judeu praticante de casa. E quando ele se converteu, de fato, ele foi expulso. Sem mais, sem menos, o pastor o evangelizou um dia, ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e os pais dele simplesmente acharam isso uma aberração, como judeus, né? Agora um filho sair do judaísmo, e foi simplesmente expulso de casa, morava no sul da Alemanha, e não sabia para onde ir. Foi até a região do Ruhrgebiet, isso dá 200 quilômetros de distância, e bateu na porta então daquele pastor, né, que convenceu ele a aceitar a Cristo, e morou por muito tempo lá com ele. Mas não foi só isso. Meu avô então também se tornou pastor. Eu tenho um outro documento que guardo também com carinho, quando ele foi enviado como missionário ao Brasil. Aqui eu coloquei a tradução, né, mas diz que estamos enviando um missionário da obra da Igreja de Deus na Alemanha para o trabalho aqui no Brasil. Ali ao lado tem a foto dele com a família.
e quando vieram para o Brasil, ou na despedida deles quando vieram para o Brasil. Eu peguei o primeiro documento, tirei uma cópia como essa aqui, fiz uma dedicatória na Bíblia, que eu iria dar para o meu sobrinho, que é tataraneto do meu avô. E coloquei, olha, o meu avô, o nosso avô, ele deu esse passo inicial. Ele aceitou Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Eu quero deixar bem claro, a conversão, a aceitação, a salvação, ela não é hereditária. A salvação não passa de pai para filho. Mas o passo dado por ele foi uma influência para que eu hoje esteja aqui também, salvo, convertido, e eu trabalhando para que os meus filhos também aceitem essa graça. Um segundo motivo que me levou a fazer esse tema, além do casamento, foi que, como o pastor Mário já mencionou, também esqueci de convidar os irmãos, né? No dia 16 de setembro nós temos a nossa festa de ações de graça lá na Barra do Sul. Nós convidamos um pastor lá de Curitiba, não sei se vocês conhecem, um tal de pastor Mário Hort, né? E ele aceitou ser o nosso palestrante, então, para a festa de ações de graça, tá? Todos são convidados também a participar. Mas, como o pastor já mencionou, o pastor Paulo não está bem de saúde, e ele estava nesse mesmo casamento no sábado passado. E eu havia pregado na igreja no sábado anterior, nós fazemos um rodízio, que nem funciona aqui também, né? Eu havia pregado no domingo anterior, e esse próximo domingo, então seria, no caso, semana passada, seria a vez dele. E quando acabou aquele casamento, o homem, eu não sabia se ele ia chegar na Barra do Sul de tão mal que ele estava. E eu pensei, meu Deus do céu, eu acabei de pregar e agora como é que eu vou fazer? Vou ter que pregar de novo, eu não tinha me preparado para a mensagem. Mas tendo feito essa dedicatória, eu usei o texto bíblico que nós encontramos em Gênesis 9:9, lá naquele pequeno manuscrito que eu coloquei na Bíblia. Gênesis 9:9 diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Nessa versão da Bíblia Revista e Atualizada. Se você pegar umas outras versões mais modernas, para a compreensão melhor, agora eu vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes. Ou a Bíblia da Linguagem Viva diz assim: faço agora uma séria promessa, um verdadeiro contrato com vocês e com os seus descendentes. Eu estava com isso na cabeça, aquela dedicatória, esse documento, esse pequeno texto. E sentei então domingo de manhã no meu escritório, preocupado, eu vou ter que pregar de noite, porque o pastor Paulo provavelmente não vai ter condições para tal. E pensei, Senhor, dê-me alguma palavra. E então começou a fluir. Posso dizer para os irmãos que uma mensagem trabalhada, ela leva, às vezes, os pastores sabem, né? Leva um bom tempo você pesquisar um material, você orar por ele, você ter a convicção de Deus que é isso que deve ser trazido. E normalmente, muitos pensam que o pastor senta segunda-feira no escritório e bota as pernas para o ar, né? E foi-se a semana, e daí domingo ele vem aqui e tira da cartola alguma coisa. Não é assim que funciona. Eu, por exemplo, recebi essas 4 perguntas para fazer palestras, né? E levei 6 semanas me preparando, com 4 perguntinhas. E assim que funciona de fato. Mas naquele domingo de manhã eu me sentei no escritório e disse: Senhor, tu vês e tu sabes o que eu preciso. E começou a fluir simplesmente. E digo para vocês que em 20 minutos eu tinha montado o meu esqueleto daquilo que eu iria pregar de noite. Não é normal, quero dizer isso. Mas, porque eu já estava com isso na minha cabeça, então eu passei a meditar da seguinte forma, e quero trazer isso com vocês. Tudo teve início com uma aliança, um sim dito por alguém. A pergunta talvez o que é uma aliança? Como eu disse, isso surgiu logo depois do matrimônio. Eu estava com um casamento ainda na minha cabeça, né?
E logo ficou claro para mim, uma aliança é exatamente isso, é um acordo entre duas partes, duas pessoas concordando em viver juntos, e às vezes a aliança vai muito mais além do que duas partes, pode haver 3 partes envolvidas ou 4, no caso de um acordo de compra e venda ou qualquer coisa desse tipo. Uma aliança é um acordo, um tratado feito entre as pessoas. Nesse caso, desse texto que nós acabamos de ler, lá em Gênesis 9:9, Deus também está fazendo uma aliança. O contexto, nós vimos isso com os jovens nesse final de semana, o tempo todo, né? Texto fora de contexto é pretexto, para você inventar um monte de histórias, né? Mas o contexto dessa aliança aqui é quando Noé, depois de sair da arca, Noé sai da arca e Deus agora diz, vejam, é essa promessa que Deus está falando: eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a humanidade, representada ali por Noé e seus filhos. Estabeleço convosco e com a vossa descendência. E interessante que Deus se preocupou até mesmo em simbolizar a aliança, né? O que Deus criou? Um arco-íris, para que vocês lembrem dessa aliança eternamente. Portanto, a aliança é esse acordo que Deus tem firmado. De um modo geral, é um acordo entre duas partes, mas aqui é o acordo que Deus firmou com os seres humanos no momento que Noé apresentou, eu diria assim, o primeiro culto a Deus depois de ter saído da arca. A segunda questão então envolve daí, por que devemos fazer um acordo com Deus? Noé fez aquele acordo com Deus porque ele já obedecia a Deus. Um material de teologia que eu tinha lido recentemente, na semana anterior, ele trazia o seguinte comentário, eu achei muito interessante. Diferente dos animais, ou ele colocou assim: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Diferente dos animais, Ele nos deu imortalidade. O nosso corpo é mortal, mas a nossa alma, o nosso espírito é imortal, ele vai para a eternidade. O conhecimento de si mesmo, eu sei que eu sou Fred Henrique Weisburger, e o conhecimento de Deus, eu conheço o meu Criador. E a consciência, como nós vimos, né, jovem? Hoje a consciência é o associado, o parceiro do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nossa consciência como cristãos convertidos. Me chamou a atenção nesse material a comparação feita com Ele, para mais nada, para Deus ter comunhão com Ele, para poder estar junto com o ser humano. Deus nos criou com esse sentido, com esse propósito bem específico. E talvez você se pergunte, então, como posso ter uma aliança? Como eu, particularmente, então, posso fazer uma aliança com esse Deus? Nós vemos que lá no Antigo Testamento, vimos com os nossos jovens, quando Deus criou o homem, Ele criou o ser humano perfeito, Adão e Eva. Só que, né, sempre tem aquele mas, e até coloco em letra maiúscula, né? Mas, todo mundo sabe que Adão e Eva pecou, ou pecaram. E o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus não desistiu do homem. Deus escolheu um outro homem, Abraão, para instituir um povo que ele pudesse chamar de seu, para dar normas, para dar leis para esse povo poder ser santificado e ser chamado de povo de Deus. Só que o que acontece de novo? Tem mais um mas lá, né? Nós definimos e vimos com os jovens que a função do Antigo Testamento, na verdade, é só mostrar sempre que o homem é pecador. Ele não consegue manter as coisas. Sem o auxílio de Deus, ele não conseguiu manter as leis, ele não conseguia manter as normas. Semana após semana, eles precisavam trazer uma ovelhinha, né, para o templo e cortar a cabeça e derramar o sangue para perdoar pecados. Só que Deus, Ele vai além. Eu fiz outro material que nós iríamos tratar e no fim não conseguimos tratar, e deleguei para o pastor Isaí, né, porque ele também já estudou isso. Era acerca do cânon.
o cânon do Antigo e do Novo Testamento. E uma pergunta bem comum dos jovens, e essa pergunta foi me feita há um mês atrás no meu grupo de jovens lá em Balneário Barra do Sul. Um jovem vem, eu sempre abro espaços para pergunta. Ele perguntou: pastor, o Antigo Testamento, ele tem valor para nós hoje? O Antigo Testamento, ele é praticável para nós hoje? Então nós entramos nessa discussão, e eu mostrei para eles e mostrei para os nossos jovens também. E é importante que a igreja saiba isso, porque muitas vezes nós somos confrontados com passagens do Antigo Testamento como sendo verdades absolutas que nós precisamos praticar. E o fato é que, eu falei para os jovens, testamento é uma palavra portuguesa que talvez já é muito antiga para nós utilizarmos hoje. Nós podíamos chamar de antiga aliança e nova aliança, certo? Que é o que Deus fez com o homem. Alianças, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança valia para o primeiro casamento, certo? Daí alguém questionou rapidinho: mas então não precisamos seguir o Antigo Testamento, é isso? Nada serve para nós hoje, né? Não é bem assim. Eu exemplifiquei com, por exemplo, quem já comprou e vendeu imóveis. Quando você faz compra e venda de um imóvel, você tem uma certidão daquele imóvel, certo? Naquela certidão você tem um registro do teu imóvel, do teu terreno, do teu lote. Esse registro, esse número, está lá em cima, e daí vem a descrição desse imóvel. Esse imóvel tem tantos metros de frente, tantos metros de fundo, tantos metros de lado tal, e também a descrição de quem é o dono desse imóvel. Esse contrato vale sempre. Só que quando eu vou vender o meu imóvel, então o que é feito? Eles pegam esse contrato, eles não jogam fora o contrato, eles averbam atrás do contrato o nome do novo comprador, ou se houve até alguma mudança de metragem, assim por diante, é averbado atrás do contrato essa mudança. O Antigo Testamento tem a mesma função, gente. Haviam normas que nos serviam, que nos mostravam ou nos apontavam para alguma coisa, que valeu até aquela coisa se cumprir. Eu falei isso uma vez para a igreja: vocês já imaginaram se nós estivéssemos na igreja, uma igreja cheia que nem aqui essa noite, e daqui a pouco, e alguém vem com uma ovelha até aqui na frente, certo? E daí o pastor coloca a sua mão simbolicamente sobre essa ovelha, e num ato religioso, nossos pecados são transferidos sobre você, e corta a cabeça dessa ovelha aqui nesse culto. Fazemos isso hoje ainda? Por que não? Se é ordem do Antigo Testamento, venceu até o cumprimento daquela ordem. E várias outras ordens venceram até ali. Nós vimos algumas nessa manhã, né? Quanto a leis sanitárias, comer carne de porco, isso, aquilo. Quanto ao sábado, por exemplo, Cristo mudou a ordem do sábado. O Novo Testamento é uma averbação. Aquilo que não mudou é colocado na averbação. Está tudo novo. A metragem continua a mesma, né? O proprietário mudou. No Antigo Testamento, o proprietário, ou melhor dizendo, aquele que tinha o poder, era um sacerdote. No Novo Testamento, o dono da igreja é outro. Mudou o nome. Então, aquilo que nos vale do Antigo Testamento foi reescrito no Novo Testamento. Mas muitas das coisas nos servem para ver o que Deus tinha por propósito. Muitas das coisas nos fazem perceber qual era a vontade de Deus. Então Deus escolhe esse povo, e daí existe uma terceira questão: o plano definitivo da aliança divina com o Novo Testamento. Lá em João 3,16, nós vemos que o propósito de Deus passa a se cumprir com a vinda de Jesus Cristo. Nós não precisamos, graças a Deus, mais cortar a cabeça de uma ovelha aqui na frente, né? Toda semana, então, haja ovelha, né?
o propósito muda. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como ter uma aliança com Deus? Eu sempre voltava o meu pensamento, enquanto preparava a mensagem, ao casamento, ao matrimônio. E é exatamente essa figura que ficou na minha cabeça. Como num matrimônio, nós precisamos simplesmente dizer sim a Deus. Eu aceito essa nova aliança feita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu aceito que o sacrifício dele foi de uma vez por todas para eliminar aquele tipo, aquela figura, aquela sombra que era do Antigo Testamento, a matança dos cordeiros. Eu aceito que foi para a minha vida. Aceitar essa aliança é pessoal. É um passo dado por ti, como no casamento. É um passo dado consciente, precisa ser dado conscientemente e precisa ser dado diante de Deus também. E quais então os resultados dessa aliança em minha vida? O primeiro é que Deus é fiel à sua promessa que nós lemos lá no início, Gênesis 9:9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco. Deus, Ele estabelece, Ele é uma das partes do casal que se apresenta na frente. Ele é uma das partes e Ele diz, sim, eu quero ter aliança com vocês. Eu quero ter esse matrimônio com você. E você é a outra parte. E com vossas, continua o texto aqui, né? E com vossa descendência. A promessa de Deus não muda, de forma alguma. Aqui é a parte que mais incomoda. O que mais me incomoda no bom sentido. Pois se eu manter a minha aliança, note novamente na figura de um matrimônio, de um casamento. Eu estando vivo, eu posso me separar de Deus, como muitos casais hoje, né, fazem uma grande promessa diante de um pastor, diante de um padre, quando vão diante do altar para se casar, mas lá pelas tantas da vida acabam se separando ou se divorciando. E infelizmente essa liberdade de escolha também nos é dada. Eu posso ter um dia dito a Deus sim, mas daqui a pouco, pelos enganos, pelos erros, seja por que for, eu acabo me separando de Deus. Isso me preocupava profundamente, porque como no matrimônio eu preciso me decidir e manter a aliança. E eu gosto sempre de, como eu vi de novo no sábado à noite, daquilo que o pastor então pergunta, vem cá fulano de tal, Udo Júnior, você aceita a sua noiva, seja na alegria e só na alegria? Na alegria e na tristeza, seja na fartura ou na pobreza, seja na saúde ou na doença. E nós achamos que o matrimônio com Deus tem que ser sempre aquela coisa positiva, é isso? As coisas negativas não cabem no acordo com Deus, é isso? É igualzinho, é um símbolo perfeito, é a figura perfeita de como Deus age conosco também. No momento que nós dizemos sim a Deus, a promessa é essa, de que Ele faz aliança conosco e quer mantê-la. Mas não é uma promessa de mar de rosas. Vamos passar alegrias e tristezas, vamos passar saúde e doença, estando com Deus. Vamos passar fartura, pobreza, e sempre aqueles positivos e negativos, em todos os sentidos, como no matrimônio. Eu terei minha recompensa, então, no matrimônio nós temos a nossa recompensa aqui na terra, certo? Quando eu tenho o meu casal, a minha esposa, ela está comigo, na alegria, mas também na tristeza. Às vezes, né, na discórdia, às vezes um pouco de briga, né, também serve. Mas continua ali comigo. Na saúde, ainda bem que somos saudáveis, só que na doença, ela nunca me desamparou. Ela cuidou de mim. A nossa recompensa no matrimônio, nesse mundo, é para esse mundo. Mas a recompensa do matrimônio com Deus, o casamento com Deus, ele se estende além desse mundo. Ele é fiel para conosco em todas as situações, em todos os momentos, mas Ele promete ainda uma recompensa eterna.
Só que eu não fiquei preso apenas nessa recompensa eterna. O que também me incomoda, sempre tendo em conta o exemplo do matrimônio, da mesma forma que os pais se separam e deixam cicatrizes nas vidas dos seus filhos, sejam essas cicatrizes emocionais, né? Tem muitas, quando você trata com crianças ou com adolescentes ou com jovens de pais separados, tem muitas crianças e adolescentes que acham que os pais se separaram por causa deles. Isso cria cicatrizes emocionais muito graves. E não apenas a cicatriz moral que me preocupa mais, e sim a cicatriz que abre o precedente. Na justiça nós temos esse termo, precedência, né? Algo já aconteceu antes e abriu um precedente. Quando um casal se separa, ele abre um precedente para os seus filhos. O casamento do meu pai também não deu certo, então eu também vou me separar. Está tudo dando errado, também vou me separar. Minha mãe, né, não suportava o meu pai, e daí sumiu um dia, nem sei onde está. A menina diz, quando acontece a primeira briga, o primeiro ano sempre é mais complicado no casamento, né? Minha mãe também sumiu, eu vou de noite arrumar minha trouxinha e ir embora, fazer igual. Abre o precedente. A minha decisão de ser fiel a Deus abre um precedente. Volto a dizer, a salvação ela não é hereditária. Mas o passo que meu avô deu, abriu um precedente para o filho, que é o meu pai, para mim. Eu espero que abra o precedente para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, para a minha descendência inteira. Será uma decisão de certa forma pré-estabelecida, uma influência para meus filhos continuarem fiel a Deus. Para concluir, talvez você esteja olhando para si mesmo nesse momento. Eu fiquei um pouco preocupado quando estava chegando no momento da conclusão, até porque a nossa igreja local, em Balneário Barra do Sul, é composta de poucas famílias, não é igual aqui, né? Poucas famílias que têm a tradição de vir da igreja de Deus. É um trabalho novo, que tem uns 15 anos ou 20 anos talvez, e muitos casais, felizmente estão na igreja, mas muitos vêm de casamentos destruídos. E eu fiquei preocupado, como eu vou aplicar, como eu vou falar isso sem ofender pessoas? O fato é que muitos acham que, se apresentam diante de Deus e dizem: Senhor, Tu conheces a minha vida, Tu vês até o meu casamento, na verdade essa mulher que está aqui comigo nem é minha. A minha vida é um lixo, a minha vida é um caos, a minha vida é uma bagunça. Eu tomei tantas decisões que não te agradam, tantas decisões que foram erradas. Não sou um exemplo que vai servir para os meus descendentes. Mas esta é a graça de Deus. Deus apaga, no momento que nós dizemos um sim para Deus no matrimônio com Ele, Deus apaga tudo que fica para trás. Deus elimina tudo que fica para trás. Ele sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de fazer diferente. Que tal se você nessa noite dar esse primeiro passo, talvez na sua família, como meu avô deu lá, quase 100 anos atrás? Que tal se você firmasse uma aliança hoje com Deus e daqui a 100 anos, um descendente teu pudesse vir e dizer: olha, o meu avô, ele tomou uma decisão que repercute hoje ainda na minha vida. Se você já tomou essa decisão, saiba que tua vida com Deus é semelhante, parecida com o matrimônio. Teremos tempos de alegria, graças a Deus, mas também de dificuldades. Teremos tempo de abundância na saúde, nas finanças, nas amizades, no trabalho, mas pode haver momentos que estão difíceis. Mas Deus é fiel com a sua promessa. Eis que estabeleço contigo uma aliança.
e não apenas contigo, eu estabeleço com toda a tua descendência, se você permanecer fiel. Pastor Isaías?